Oi, pessoal. Voltamos para mais uma aula de fisiologia. Então, hoje a gente vai estudar a circulação. Dentro da circulação, a gente vai ver sistema cardiovascular, a gente vai ver sistema imunológico, né, brevemente, e também brevemente um pouco do sistema linfático. Então, com relação ao sistema cardiovascular, né, cardio de coração, vascular de vasos, nós temos um sistema, também chamado de sistema circulatório, que ele vai ser formado por, como nós já falamos aqui, o coração, que é o centro disso tudo, né, a força motriz, os vasos sanguíneos e o sangue propriamente dito, certo? Então, qual é o objetivo do sistema circulatório, do sistema cardiovascular? A gente foi vendo lá na zoologia que, à medida que os animais foram tornando-se mais complexos, né, foi importante, então, foi imprescindível que um sistema de circulação pudesse levar todos os nutrientes e as trocas gasosas para todas as células do corpo. Então, esse é o objetivo do sistema circulatório: garantir que todas as células do corpo recebam nutrientes e oxigênio, certo? E também possa devolver o que não vai usar. Nesse sentido, também existe duas denominações para essa circulação. Essa circulação ela pode ser dividida em uma circulação pequena, também chamada de circulação pulmonar, a gente já vai ver por quê, certo? Ou ela pode ser uma circulação grande, também conhecida de circulação sistêmica, tudo bem? Vou explicar aqui para vocês o porquê disso. Então, presta atenção aqui, primeira coisa que eu quero falar para vocês. Quando tiver aparecer em vermelho geralmente é o sangue rico em oxigênio, certo? Em azul vai ser o sangue rico em CO2. Então, eu quero que vocês lembrem de uma coisa aqui comigo. Quando a gente respira, nosso pulmão respira, o que acontece? A gente coloca oxigênio para dentro e quando a gente expira, né, inspira para dentro, expira para fora, a gente expira basicamente CO2, né, o dióxido de carbono. Então, o que acontece? Aqui no pulmão tem vários capilares, pequenos vasos sanguíneos em que permite essa troca que vocês viram que era hematose, o nome dessa troca, né? E aí, o sangue, que agora é rico em oxigênio, ele vem para o coração. O coração, ele bombeia esse sangue rico em oxigênio para todo o sistema. Aqui o sistema para baixo e aqui para cima também, que seria, né, a parte de cima do corpo. Ok? Ao passo que a célula vai levando também de volta, devolvendo o que não usou e o CO2, né, que é um, um produto do final da respiração. Então, esse CO2 ele vai voltando, aí, vai voltando aqui só por dentro da veia, ele chega no coração, o que é que o coração faz? Bota de novo aqui para o pulmão, no pulmão ele é oxigenado e volta e faz. Então, essa pequena circulação que entre pulmão, aqui entre pulmão e coração, é a circulação pulmonar. E a grande circulação é a circulação sistêmica que vai para todo o corpo, certo? Vamos lá, falar um pouquinho rápido que é muita coisa. O coração, então, a gente tem um GIF aqui, né, uma animação, ele é uma bomba muscular responsável por impulsionar o sangue para o corpo. Então, o que acontece? Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, o coração ele nunca para de funcionar. A gente vai precisar entender o coração dividido em 4 quadrantes. A gente vai dividir no meio. E aí, lembrando que a gente tá vendo uma pessoa deitada aqui. Então, se a gente tá vendo a pessoa deitada, esse aqui é o lado esquerdo dela, esse aqui é o lado direito. E a gente vai dividir na outra metade, formando 4 quadrantes. Lembrando os nomes desses quadrantes. Os de baixo são os ventrículos,
ventrículos que formam um V, tá vendo aqui? Aqui vai ser o direito e aqui vai ser o esquerdo. E os de cima são o quê? Muito bem, são os átrios. Então, a gente tem um átrio e o átrio, tá vendo? Que formam um azinho direito e esquerdo, esses 4 quadrantes. O que é que a gente tem que saber mais? O esquerdo, ele vai estar rico em sangue oxigenado, tanto o átrio quanto o ventrículo, e o direito, ele vai estar rico em sangue com carbono, né? Com dióxido de carbono, ok? Exatamente esses movimentos aqui, a gente já vai ver mais na frente. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, vai ter sempre aqui a veia e a aorta, certo? A gente já vai ver também a diferença entre elas. Vai ter uma veia cava inferior, que traz do corpo, a veia cava superior, a artéria pulmonar, que vai para o pulmão, a veia pulmonar, que volta do pulmão, certo? A aorta, que segue para o corpo. Vamos fazer uma questãozinha. Essa aula trouxe umas questões no meio. O coração humano apresenta 3 camadas formando a parede do órgão. A gente não viu isso ainda, a gente vai ver aqui em formato de questão. Uma camada mais interna, uma mediana, mas olha o que ele fala da mediana. Se destaca por ser formada por um tecido muscular estriado cardíaco, e promover a contração muscular. Então, é o músculo que é responsável pela contração, e quem comanda o músculo, né, não é nossa cabeça, é um impulso nervoso, são células marca-passo desse importante órgão. Marca alternativa em que temos o nome dessas 3 camadas. Então, olha só, falam em músculo, a gente sabe que vamos procurar o do meio, porque a gente não sabe os outros. Então, mesocarpo não é, miométrio não é, mio de músculo e cardio de coração. Então, é essa alternativa aqui. A camada mais interna se chama endocárdio, endo de dentro, né? E a camada mais externa se chama epicárdio, epi de mais externo. Então, essa questão seria muito fácil porque só essa alternativa aqui, ela traz a opção cardio, cardio, cardio. Então, todos os tecidos do coração terminam com essa denominação cardio, certo? Com relação a esse trabalho cardíaco do coração, é importante que vocês saibam o nome que se dá a esses movimentos, né? Então, são 2 nomes, sístole e diástole. Sístole e diástole são os eventos que acontecem no coração. Então, a sístole é quando o coração se contrai, certo? E resulta no esvaziamento dos ventrículos. O ventrículo é o de quê? É o que forma o Vzinho, é o de baixo. Então, a sístole empurra para cima, certo? Então, ele vai sair do coração. A principal função da sístole é bombear o sangue quando o coração está contraindo, de modo que passe da aorta para a artéria pulmonar. Então, ou então para a veia, certo? Para a veia pulmonar. Sair do coração porque ele entra por cima e ele tem que sair do coração depois dessa sístole. O outro evento é a diástole. Então, a diástole é o relaxamento do músculo cardíaco, que faz com que entre sangue no coração. Então, na sístole aperta, né? Então, aqui, ó, vamos ver aqui nessa imagem. Nesse momento em que o sangue sai daqui do coração, a gente tem uma contração. Tá vendo que forma uma contraçãozinha aqui, bem aqui, sístole, certo? E diástole é quando relaxa e o sangue entra no coração. Então, vamos lá, como é que a gente vai decorar isso? Na sístole, a gente tem a contração e na diástole a gente tem um relaxamento.
Na sístole forma esse Szinho aqui, ó. Entendeu? Na sístole, o coração era assim, aí ele forma um Szinho porque contraiu. E na diástole, lembra que tem uma barriguinha no D, e aí é quando o coração abre, tá bom? Sim, ainda sobre sístole e diástole, quando a gente escuta o batimento cardíaco, é a sístole e a sístole e a diástole, certo? Vamos falar um pouquinho aqui dos vasos. Então, os vasos é uma rede de tubos que transporta o sangue, certo? As artérias são sempre o que sai do coração. Saiu do coração é artéria. O sangue saiu do coração é artéria. Então, artéria, vamos lembrar de adeus. São os vasos que saem do coração. Então, fala adeus, artéria, certo? As veias são os vasos que levam de volta. Então, veia leva de volta. A maioria das artérias, por sair do coração, elas são ricas em sangue oxigenado. Mas a artéria que vai para o pulmão, ela tem sangue venoso. De forma geral, se fala sangue arterial para sangue oxigenado, mas não é 100%. Os capilares finos, então, desculpa, aqui tem aqui, ó, tanto as artérias quanto as veias podem transportar os dois tipos de sangue, mas o arterial geralmente ele é mais rico em oxigênio. Além das artérias e das veias, a gente tem os capilares, também chamados de arteríolas, que é onde essas veias e essas artérias vão ficar bem fininhos, e aí é um tecido bem fininho, só uma camada bem fininha, para poder sim que haja a troca do oxigênio e do gás carbônico. A artéria, como ela sai do coração, ela sai com muita pressão, então ela é a que aguenta mais pressão. Ela tem uma parede bem grossa aqui, tá vendo? A artéria tem uma parede bem grossa. E a veia, ela já tem uma parede bem mais fina, porque ela já não tem tanta pressão, que é o sangue voltando. Para o sangue subir de volta, certo? Tem umas válvulazinhas para não deixar que tenha o refluxo e o sangue não consiga subir. Então, a veia ela vai espremendo e o sangue vai subindo. Vamos fazer uma questãozinha aqui para animar. O sangue circula por todo o nosso corpo, garantindo desse modo o transporte de substâncias para o organismo, certo? Função. Para realizar um circuito completo, o sangue passa 2 vezes pelo nosso coração. Então, ele vem venoso, vai lá para o pulmão, volta arterial e vai para o corpo, certo? Por isso que é um sistema duplo, 2 vezes. O sangue vindo de diferentes regiões do corpo, exceto o pulmão, né? Porque é lá onde acontece a troca gasosa, chega ao coração pela. Quem chega ao coração, volta ao coração. Então, não é artéria, não é artéria, não é artéria. Então, a gente tem veia pulmonar e veia cava. E sai do coração em direção ao corpo pela artéria. Então, assim, se sai ao corpo, não pode ser. A gente tá só com essas duas opções aqui. Se sai ao corpo, não pode ser a artéria pulmonar. A artéria pulmonar é a que leva para o coração. Então, vai para o corpo com a artéria aorta e volta do corpo com a veia cava, certo? Letra D. A veia que vai para o pulmão é a veia pulmonar. Desculpa, a veia que volta do pulmão é a veia pulmonar e a aorta que vai para o pulmão é a artéria pulmonar. Então, ó, coração, pulmão, corpo, veio para cá na veia cava. Se veio para o coração é veia. Sai na artéria pulmonar. Volta. Se volta para o coração é veia pulmonar e sai na artéria aorta. Então, o sangue ele é um tecido conjuntivo líquido especial, especialíssimo, porque ele é líquido, né? A maioria dos tecidos que nós temos é sólido. Tem uma matriz líquida, denominada plasma, que ele vai ter aqui 55, 60% do sangue.
e a gente vai ter algumas células. Então, os elementos celulares, aqui é porque aqui já dividiu, né? Mas aqui é tudo misturado. Aqui é um processo que faz para dividir. Os outros 45% são células e também plaquetas. Então, tem células, proteínas, aminoácidos, lipídios, hormônios, vitamina, glicose, ureia. Então, as hemácias, que são que dão uma tonalidade vermelha, as células brancas, que tem, a gente vai ver aqui, basófilos, eosinófilos, chamados de leucócitos, certo? As plaquetas, a gente vai ver um por um também, e alguns linfócitos, né? São células do sistema imune. Vamos ver aqui um por um. Funções do sangue. Básico. Transporte, que a gente já viu do gás e oxigênio, também de hormônios, de nutrientes. Recolhimento das substâncias que o corpo não quer mais, né? Que sobrou lá do metabolismo. Defesa do organismo, aqui a gente vai ver é o sistema imune, são os leucócitos, são as células brancas. Então, eles vão fagocitar os patógenos, comer o patógeno, pega o patógeno, destruir, né, esse patógeno. Patógeno também chamado de antígeno, né? Ou seja, defesa e imunidade do organismo, modulação de processo inflamatório, também está dentro aqui de imunidade e de defesa, certo? Modulação é o quê? É tentar diminuir uma inflamação, certo? Resolver a inflamação. Coagulação do sangue, quando a gente se corta, senão a gente sangraria até morrer. Regulações hídricas, tô com sede, preciso de mais água, certo? Ácido-básica, que é a quantidade de pH no nosso sangue, se está ácido, se está básico. E osmótico, que é a passagem de água dos tecidos para os vasos. E termorregulação também, quando a gente está com calor, a gente transpira. Então, aqui a gente vai ver agora os elementos do sangue. Nós temos aqui uma imagem que representa, né, um vaso, certo? A gente vê que provavelmente é um capilar, que é bem fininho, porque só tem uma camada de célula, a gente tem as hemácias, ou glóbulos vermelhos, nós temos as plaquetas, os glóbulos brancos, que são as células imunológicas, certo? Capilar, como eu falei. E o plasma, que é o líquido. Vamos estudar um por um agora. As hemácias também são chamadas de eritrócitos. São essas vermelhinhas, por isso que nosso sangue é vermelho. São células discoidais, elas são meio discoidais e bicôncavas. Então, se a gente vê elas assim na lateral, ela tem dois baixamentos aqui, um do lado e um do outro também, certo? Então, elas se especializaram no transporte de oxigênio. É essa proteína aqui que tem na hemácia chamada hemoglobina que se liga ao oxigênio, né? Tem 4 elementos aqui que vão se ligar ao oxigênio. Elas perderam o núcleo delas para poder fazer isso. Elas têm um ciclo de vida de 120 dias. A cada 120 dias a gente renova nosso sangue. Temos uma quantidade de 4 a 5 milhões por milímetros cúbicos de sangue, bastante. E a hemoglobina, ela tem o pigmento, desculpa, a hemácia, ela vai ter a hemoglobina. O que é a hemoglobina? É o pigmento, como eu falei, tá vendo? É o pigmento, é ele que dá a cor vermelha e é ele que é responsável por segurar e transportar o oxigênio. A membrana da hemácia, ela é bem frágil, então a gente vai ver que se colocar ela numa solução hipotônica, ou seja, a hemácia deveria estar numa quantidade de sal, vamos dizer que de 3 gramas de sal, uma concentração, 3% de sal. Se você botar ela em 0%, ela vai estourar, porque a água entra. Em que sentido? Dentro da célula tem mais sal do que fora. Então a água fala, opa, tá errado, tem que ficar igual. É um sistema, né? E se você colocar ela numa situação ao contrário, botar o quê? Numa situação que tem, sei lá, vamos dizer, é um exemplo, eu não sei exatamente, tem mais sal do que deveria, a água de dentro dela vai dizer, opa, tá errado, quero sair. E aí vai sair, ela vai murchar, certo? Então isso acontece na célula animal, sempre representado aqui pela hemácia, porque ela é uma das células mais frágeis, certo?
e o rompimento da hemácia se chama hemólise. Lise é quebra. Uma coisa aqui rapidinho, só para vocês saberem, a hemoglobina, ela também tem uma atração, inclusive uma atração maior, pelo monóxido de carbono. Não é aquele do sangue, o dióxido de carbono. Não é o dióxido, é o monóxido, que é o CO. Então, se tiver muito mais monóxido do que oxigênio, as hemácias vão se ligar preferencialmente no monóxido. E o que acontece? Onde é que tem um gás incolor, então quando da combustão de gasolina, da combustão, às vezes daqueles sistemas de aquecimento libera esse gás. Se as pessoas inalarem muito, acaba ficando muito cansado, com sonolento e morre por asfixia, certo? Forma a carbohemoglobina. Ela é mais atrativa do que a oxihemoglobina, que é o oxigênio. Com relação aos leucócitos, os leucócitos a gente está vendo os elementos do sangue, a gente viu as hemácias, os leucócitos. As hemácias eram as células vermelhas e os leucócitos são as células brancas. São essas célulazinhas aqui, tá vendo? Que a gente sempre, quando faz exame de sangue, aparece leucócito. Elas são divididas em agranulócitos. Lembra que A significa não, sem grânulos, então. E granulócitos, que apresentam esses granulozinhos que a gente vê aqui. Então, a gente tem linfócito, a gente tem monócito, neutrófilo, os eosinófilos e os basófilos, que se chama de são os acidófilos e os basófilos. Não vou entrar muito em detalhe nisso agora com vocês, não. Porque é importante que vocês saibam aqui que são as células do defesa do organismo. Daqui a pouco a gente vai ver a função de cada uma. Então, eles trabalham para combater alergia, parasitas, infecções, certo? Vírus, bactérias. Elas vão lá e vão. A função delas é ficar vigilante para destruir tudo que não for do nosso corpo, corpos estranhos, também chamados de antígenos. Ó, a função dela aqui, como eu falei para vocês. O neutrófilo, eles vão fagocitar. O que é fagocitar? Fagocitar, eu tô aqui, aí tem uma bactéria aqui, o vírus do coronavírus, ele vai fazer... Ele vai emitir bracinhos, perninhas, que se chama pseudópodes, e vai fagocitar aquilo, ou seja, ele vai englobar, ele vai comer, como a gente poderia dizer. O basófilo, ele está mais ali envolvido com as alergias, certo? Quando a gente tem alergia, é o basófilo que libera histamina. O eosinófilo está mais envolvido com a questão dos vermes parasitas, né? Esquistossomose e tal, que a gente já viu. Os linfócitos, eles vão produzir os anticorpos, principalmente o linfócito B, certo? Então, quando a gente toma vacina, tá, é nesse aqui que vai aprender a fazer o anticorpo, certo? Também vai estar nas reações alérgicas, também vai estar no controle de tumor, de câncer, porque eles também fazem isso, né? Vê que tem uma célula que está se dividindo muito, vai lá e fala, opa, tá errado. E o monócito, ele vira o que a gente chama de macrófago. Quando ele fica maduro, ele se chama macrófago. E a função dele principal é fazer a fagocitose. Opa, tem uma bactéria aqui, vou pegar ela, vou destruir. Tem um vírus aqui, vou pegar ele, vou destruir. É a fagocitose. Então, duas propriedades aqui, ó, fagocitose. É uma das propriedades dessas células. Você tem aqui a célula ela vai fazer assim, ela vai fazer esse movimento aqui e vai englobar. Isso aqui tudo é a célula. Isso aqui tudo é a célula. Engloba e fica aqui dentro e aqui eles vão quebrar isso aqui e destruir essa bactéria. Outra coisa é, eles ficam aqui dentro do sangue. Aqui tem a pele. Eu vou e corto minha pele. Aí entrou um bocado de bactéria aqui nesse corte. Minha cachorra me arranhou, entrou um bocado de bactéria. Essas células dentro do sangue, elas vão passar por aqui, ó, dentro das brechinhas. Entre uma brechinha e outra, ela vai fazer um bocado de comunicação aqui e ela vai passar. Esse processo que ela sai que elas vão sair da corrente sanguínea para o tecido, aqui é tecido.
tecido. Se chama diapedese. Então, atravessar os capilares sanguíneos se chama diapedese e conseguir englobar um corpo estranho se chama fagocitose. Normalmente, os glóbulos brancos eles ficam numa concentração determinada, né, que tem lá a concentração de referência por idade, por gênero. Temos poucos e mais hemácias. Quando existe na condição de leucemia, que é um câncer, né, uma doença sanguínea, acontece o quê? Acontece que as células brancas elas se multiplicam muito, então elas vão ficar altíssimas e pouquíssimas plaquetas, certo? A gente vê aqui pouquinhas plaquetas mais do que aqui, é a condição de leucemia. Então tem que fazer o tratamento para poder voltar à homeostasia. O que é homeostasia? Ao corpo no seu estado normal, certo? No estado de equilíbrio. As plaquetas, as famosas plaquetas, o que é que a gente fala dessas? As plaquetas, elas não são células, né? Por isso que a gente chama de elementos do sangue e não de células. Se eu falasse células, tinha células vermelhas, células brancas e plaquetas. Não é célula, são fragmentos, certo? Fragmentos de grandes células da medula óssea. Então, chamado também de corpúsculos, perderam a qualidade de célula, mas são os fragmentos do que já foi uma célula, né? A principal coisa que a gente vai falar de plaquetas é o processo de coagulação. Por isso que uma pessoa, quando está com leucemia, se ela se cortar, ela tem muita dificuldade de coagular. Então, o que eu quero falar de coagulação com vocês? É um processo complexo, é um processo que vocês vão estudar isso na faculdade, se vocês forem para a área de saúde. Mas, duas coisas. Primeiro, qual é a função da coagulação? É transformar o sangue em um gel, na partezinha aqui, nessa partezinha que forma a crosta, em um gelzinho sólido, né? Também chamado de trombo, para poder parar a hemorragia. Então, quando acontece um coágulo aqui no meio, tipo do nada, algum problema, aí você tem um trombo que pode levar a uma trombose, né? O trombo, ele só deve acontecer, na verdade, aqui na necessidade. Então, o que acontece? Tem uma lesão, um corte. No nosso corpo, está lá o tempo todinho, uma enzima chamada tromboplastina. Ela vai precisar de cálcio e de potássio. Então, vitaminas que se você não estiver se alimentando, você pode ter problemas, então, na coagulação. Essa enzima, ela vai transformar a protrombina, que é uma proteína que já está lá no sangue, em trombina. Não precisa vocês decorarem isso, mas saibam que é assim. A trombina, ela vai agir no fibrinogênio, que já está lá no sangue, para transformar ele em fibrina. E a fibrina é, então, que vai fazer, tá vendo aqui, ó, fibrina. É ela que vai fazer esses fiozinhos aqui. É ela que vai fazer os fiozinhos que vai segurar a malhazinha para que não haja mais sangramento, certo? Plaqueta, coagulação, fibrina, certo? Essa trombina, lembra bem, de falar tromboplastina, prototrombina, trombina. Lembra de trombo, lembra de coagulação. Então, se precisar responder em alguma prova, o que tiver pró vem antes. Então, protrombina vem antes de trombina. E a tromboplastina é que vem antes de todo mundo, certo? E o resultado final é a fibrina, ok? Os elementos do sangue, eles são todos produzidos na medula óssea, certo? Então, geralmente quando alguém tem uma leucemia e tal, acontece o quê? Um transplante de medula. Então, pode ser um problema que esteja sendo, quando é um tipo de leucemia que é aqui na medula óssea. Então, nos nossos ossos, nós vamos ter a capacidade, né? Vai ter células, chamadas de células, como se fossem células. Nossa, esqueci. Células embrionárias, né? As células pluripotentes que fala, né? Célula-tronco, lembrei, célula-tronco.
Essa célula aqui, ela pode dar origem a várias. Então, dentro do osso tem essa célula que pode dar origem às hemácias, às plaquetas, aos glóbulos brancos, certo? Então, desde da origem, quanto multiplicar, quanto a maturação, vai acontecer aqui na medula óssea, certo? Como é o nome desse processo que eu esqueci de falar? Oxe, se eu trocar de cor. Hematopoiese, quando eu estudei, só se falava hematopoiese, e aí mais novo se fala hemocitopoiese, porque hemo de sangue, cito de célula e poiese que é a formação, né? A origem. Então aqui, só para a gente ver rapidinho, temos aqui células totipotentes, são células que podem dar origem a várias células, então vai dar origem às células precursoras dos monócitos, às células precursoras dos granulócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, certo? Também a célula que vai se dividir, fragmentar e dar origem às plaquetas, as células que vão dar os eritrócitos, quem são os eritrócitos? As hemácias, e as células que vai dar aqui as células, os linfócitos T e os linfócitos B. Lembrando que o monócito, ele vai, quando ele ficar velho, maduro, ele vai virar um macrófago. Ok? Vou fazer uma questão aqui rapidinho. O tecido sanguíneo é formado pelo plasma, que é a parte líquida, né? Vai ter o quê? Muita água, proteína, acho que 8% do nosso corpo, eu acho que é sangue. E os 3 tipos de elementos figurados. Aqueles elementos do sangue que a gente estudou também se chamava bastante elementos figurados. Quem são eles? Hemácias? Correto. Neurônio? Não, neurônio se chama nervoso, né? Não fica misturado. Hormônio? Olha, tem hormônio, mas não é o elemento básico, né? Plaquetas, sim, correto, plaqueta. Anticorpo? O anticorpo ele não é um elemento figurado, ele é uma proteína, né? Que faz parte aqui desse aqui, dessa proteína aqui. Também não é. Neurônio também não é. Miócito, lembra? Mio é músculo, célula muscular, não. Fibrócito é tecido conjuntivo. Hemácia até que seria, né? Plaqueta sim, ok. Plaqueta sim. Hemácia sim, ok. Leucócito sim, ok. Aqui seria a letra D, o número 4. Resposta certa. Então, os elementos figurados, os elementos do sangue são esse aqui. O resto vai estar aqui, anticorpo, hormônio, vai estar no elemento líquido, no plasma. Então, vamos ver aqui o sistema linfático. É um sistema que ele trabalha coladinho lá com o sistema circulatório, certo? Por quê? Qual é a função dele? Ele é um conjunto de órgãos linfóides, certo? Que vão trabalhar aqui junto com vasos, os tecidos, tem vasos igual o sistema sanguíneo, tem células, e estão distribuídos por todo o corpo. Qual é a função? Produzir e amadurecer as células de defesa do organismo, drenar e filtrar o excesso de líquido do corpo, encaminhando ele para a corrente sanguínea. Então, olha só, o sangue ele vai ser produzido lá na medula óssea, e aí até um certo momento ele fica lá na medula óssea, depois ele sai e vai para o sistema linfático. Então, um dos principais órgãos do próprio do sistema linfático são os linfonodos, linfonodos, certo? Que eles ficam em lugares aqui, ó, tem aqui linfonodo aqui, tem cervical, né, os axilares, os inguinais aqui, os mesentéricos, certo? E também aqui nos joelhos, popilitos. Então, esse linfonodo, ele fica filtrando a linfa. A linfa é o líquido que está dentro do sistema linfático. Ele fica filtrando, filtrando, filtrando. Se ele vê que tem alguma coisa, um corpo estranho, uma inflamação, que não tem que ficar dentro do corpo, ele vai segurar aquilo e depois vai destruir. Então, quando você pode estar com uma inflamação muito grande, você vai perceber aqui esses linfonodos inchados, que é o que a gente chama de íngua. Outra coisa que ele faz é drenar o excesso de líquidos que está aqui nos tecidos e jogar para a corrente sanguínea para poder ser liberado na urina. Algumas doenças do sistema linfático tem, por exemplo,
Acho que eu trouxe uma tabelinha para vocês mais na frente, eu mostro. Então, aqui os linfonodos são os gânglios linfáticos, são órgãos formados por tecido linfóide distribuído pelo corpo, né? Estão localizados aqui. Vamos responder aqui esse exercíciozinho. Então, no interior dos vasos linfáticos circula uma substância chamada linfa. Esse fluido é muito semelhante ao sangue. Qual é a diferença? Vai ter células? Vai ter os leucócitos, sim, porque são as células do sistema imune que vão amadurecer lá. Vai ter linfócitos? Sim, do mesmo jeito. Vai ter plasma? Sim, que é um líquido contendo proteínas. Vai ter hemácias? Não, não vai ter hemácias. Então, não apresenta as hemácias, então a resposta certa aqui no caso são as hemácias. Na linfa não tem hemácia, tanto que a linfa ela é transparente, branquinha, né? Antes de alcançar a corrente sanguínea, a linfa passa no interior de estruturas que atuam removendo material estranho, pode causar algum dano no organismo, porque eu falei para vocês que vai ficar inchado. Essa estrutura recebe o nome de linfa? Não, linfa é o líquido, vasos linfáticos é por onde o líquido movimenta, o nome do órgão é o linfonodo, linfoma é quando ele está doente, né, o câncer, e o linfócito são as células que circulam dentro desse sistema. Estamos acabando aqui, vamos falar um pouquinho de sistema imunitário. Juntando do sistema circulatório com o sangue, a linfa, a gente tem o sistema imunitário. Então, o sistema imunitário, ele é composto de células, que são os leucócitos, os tecidos hematopoéticos, que é a medula que vai produzir as células do sangue, e os órgãos, os linfonodos, que a gente já viu, né, que tem em vários lugares. Além disso, as tonsilas, que são as amígdalas, que ficam aqui, que a gente acaba tirando, eu mesmo tenho, que inflamava muito. Além disso, o timo e o baço. Também o apêndice também tem uma função imunológica, certo? Mas também se inflamar muito, acaba tirando. Placas de Peyer aqui no intestino também tem uma função imunológica e todos os linfonodos, certo? Então, qual o objetivo? Proteger o sistema, proteger o nosso corpo contra agentes infecciosos, vírus, bactérias, fungos, tudo que for agente estranho. Então, função proteger, sistema imunológico proteger. Vai destruir também se vê que uma célula está mutante, está errada, está se multiplicando demais, que é o quê? Aqui, ó, no caso, ela vai chegar e falar, opa, você é uma célula estranha, você é uma célula que não deveria estar aqui. Vai matar a célula do câncer, por exemplo. Então, antes de se desenvolver o câncer, as células imunológicas vão tentar destruir ele. Mas eles dão um jeitinho de passar, né? Aí qual é o problema? As células podem passar, elas podem ter algum defeito e elas vão, algumas vezes, estranhar células do nosso organismo, certo? E aí pode ser tanto uma rejeição de um órgão, no caso não do nosso organismo, mas uma rejeição do órgão que foi transplantado, ou então o fato da gente não poder receber sangue de outra pessoa, e as doenças autoimunes, como por exemplo o vitiligo. Na doença autoimune, nossas células imunológicas, elas não entendem que aquelas células são nossas e ela começa a destruir essas células, entendeu? E causa as doenças autoimunes. Então, as principais doenças autoimunes, a gente tem aqui a diabetes do tipo 1, lúpus, artrite reumatoide, a psoríase, o vitiligo, né? Essas são um pouquinho mais doença celíaca, que são as células do intestino, certo? São as principais doenças autoimunes. Eu achei que eu tinha trazido um quadrinho sobre doenças do linfático, mas não trouxe. Uma doença que a gente já viu é a filariose, que é aquela que o mosquito
pica e ali tem um problema no tecido linfático e fica bem inchada a perna, é elefantíase. É elefantíase também que fala, porque o sistema linfático ele fica impedido de trabalhar, né, na doença. Rapidinho aqui para a gente concluir, o sistema imunológico, a gente já nasce com uma boa parte do sistema imunológico, que se chama imunidade natural ou inata. Que imunidade é essa? Vem aqui para cá. Primeiramente é a nossa pele. A nossa pele não permite que tudo entre, tanto a pele de fora quanto as mucosas. O estômago ser ácido, né? O muco que tem aqui, que vai expelindo, certo? A gente já nasce também com alguns fagócitos, a gente nasce com algumas células dendríticas, neutrófilos, células que são as células matadoras, natural killer. A gente já nasce com uma imunidade natural, mas o bebezinho ele não precisa tomar vacina, ele não precisa se amamentar, ele não precisa ser exposto às coisas com cuidado. Por quê? Porque a que vai resolver tudo se chama a adaptativa ou adquirida, certo? Que é essa aqui que vai produzir os anticorpos, né? Os linfócitos B e os linfócitos T. A gente pode adquirir ela quando a gente tô aqui, bebezinho, e tive uma gripe, ali eu mesmo fiz meus anticorpos. É ativamente. Ou passiva quando a gente recebe uma vacina, certo? Na verdade, desculpa, a ativa é o organismo produz anticorpo. Pode ser natural, como eu falei, ficar gripado, ou artificial através da vacina, porque a vacina ela ensina o corpo a produzir o anticorpo. E a passiva é quando o bebê recebe o anticorpo da mãe, já recebe lá, não precisa produzir, ou quando toma soro. Qual a diferença da vacina para o soro? A vacina, ela ensina o corpo a produzir o anticorpo. O soro, ele já vem com anticorpo, né? Que é aquele soro contra a picada de cobra, por exemplo. Então, o que é que tem que saber aqui? O sistema imunológico, ele é dois. Um que a gente já nasce com ele, isso conta a pele, conta as mucosas e as células neutrófilas, algumas células básicas, certo? E a imunidade adaptativa é a que a gente vai conquistando, certo? Que é a que produz anticorpo. Pode ser tanto a gente produzir exposto, então se eu me expus ao Covid, agora eu tenho anticorpo contra o Covid. Se eu tomei a vacina do Covid, o meu corpo aprendeu a fazer o anticorpo contra o Covid. Ou passiva, na amamentação ou no soro, que o soro já é uma mistura de anticorpo. Então, olha só, rapidinho. Quando a gente tem um primeiro contato com um antígeno, o antígeno é o quê? É uma substância estranha. A primeira exposição, o nosso corpo demora um tempinho, aí produz os anticorpos e ali resolveu. Quando a gente tem uma segunda exposição, aqui ele já entendeu mais rápido e aí produz muito mais anticorpos, entendeu? Então, a ideia da vacina é isso, que demora menos para ter uma resposta, então o seu corpo consegue combater antes que aquilo fique muito ruim. Então, assim, essa resposta secundária ela é mais rápida, que é a ideia, então, do porquê que a gente se vacina. E, para finalizar, a gente vai falar de inflamação, o que é a inflamação? É uma resposta a uma lesão. A inflamação é algo ruim? Não, a inflamação é algo excelente, perfeito. Tem que ter a inflamação. O que é a inflamação? Ela é o conjunto de tudo que vai acontecer aqui para o corpo voltar ao que era antes. Então, a gente tem aqui ó, a diapedese das células que vem aqui. O que, é que essas células vão fazer aqui? Vão fagocitar as bactérias, vai vir aqui a coagulação sanguínea aqui nos vasos sanguíneos. Outras células vão se depositar aqui para reproduzir isso aqui, às vezes fica com cicatriz, não fica. Então, tem uma liberação de muita coisa aqui, não vou falar disso com vocês agora. Mas o propósito da inflamação
é reverter o dano. Então, às vezes fica quente, né? Porque aqui vem o sangue, né? Aquilo vai ficando quente, muita atividade acontecendo aqui. Por conta do sangue, fica vermelho, que se chama rubor. No que vem muita coisa para cá, vem água, vem líquido, vem plasma, vem linfa, né? Que é na linfa que vai ter algumas células também importantes. Vai ficar inchado. Isso aqui rompeu nervos, nervos não, rompeu alguns, pode ser nervos também, algumas células do sistema nervoso, então a gente vai sentir dor e algumas vezes a gente não vai conseguir, cortou o dedo, a gente vai evitar usar o dedo, então a gente perde a função. Então, esses aqui são os 5 pilares da inflamação. Função da inflamação, fazer o corpo voltar ao seu estado de equilíbrio. Vamos fazer aqui mais uma questãozinha e a gente conclui essa aula. O sistema imunológico humano representa como função primordial a defesa do organismo. Uma das formas de proteção é a produção de que lá no que a gente viu, de anticorpo, certo? A gente pode escrever AC. Uma forma de escrever anticorpo, quando você dá biologia, é escrever AC. Nada, quando a gente está estudando, a gente pode abreviar assim. Proteínas que por que a gente também sabe que é assim? Porque anticorpos são proteínas, né? Os anticorpos são proteínas que reagem de forma específica. Então, para cada vírus eu tenho um anticorpo. Por isso que o da gripe não resolve o do coronavírus. É específico. Há agentes estranhos. Esses agentes estranhos eu falei várias vezes. A gente chama eles de antígeno. Então, aqui, ó, letra C, anticorpo antígeno. Certo? Então, é específico para cada antígeno, vírus, bactéria, cada espécie, cada tipo vai ter um anticorpo diferente. Ao falar sobre o sistema imunológico, muitas pessoas lembram-se apenas da defesa por meio da produção de anticorpos. Entretanto, algumas células, como o macrófago, são capazes de englobar, fagocitar e digerir organismos invasores, um processo conhecido como fagocitose, e a gente já nasce, né, com macrófagos, que é a nossa imunidade inata. Então, com isso a gente conclui essa aula. Foi muito grande, eu sei, mas tinha que abordar todos esses assuntos com vocês, que são muito, muito, muito importantes, e eu fiz o mais rápido possível. Eu agradeço a vocês imensamente, e façam uma atividade, e a gente se vê na próxima aula.